Olha, hoje nós vamos receber aqui no nosso programa o senhor Bueno Júnior, ele que é bacharel em psicologia, bacharel em teologia, é terapeuta integrativo, pastor da Igreja Vida, apóstolo do Ministério Vida e líder da Rede Influência, uma da rede de relacionamento de líderes cristãos. Primeiramente, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse bate-papo aqui conosco. Olá, Lucas, é um prazer falar com você, falar com o seu público e poder contribuir com uma pequena parcela de contribuição nesse tempo onde se tem um excesso de informação, mas falta direcionamento, onde as informações são abundantes, mas as pessoas ainda permanecem cheias de perguntas. E poder conversar sobre um tema tão pertinente, tão atual, com o seu público, com o seu telespectador, é uma oportunidade ímpar. Eu me sinto muito grato. Seu Bueno, é uma dúvida, nós vamos conversar, eu vou começar perguntando para o senhor o que as pessoas devem fazer. Nós estamos vivendo uma crise mundial a respeito do coronavírus, é um tema que hoje não se tem uma roda de conversa, mas é um tema constante nas redes sociais. E tem muita gente que não estava se habituado a ficar em casa, a ter esse tempo dentro da sua casa, até mesmo com sua família. E a gente vê alguns comentários, as pessoas comentando que já tem gente se sentindo mal nesse período de quarentena. Como que a pessoa deve fazer para cuidar do emocional, para realmente não enlouquecer nesse tempo? A sua pergunta ela é extremamente importante, eu até lhe diria que mais do que importante é uma pergunta necessária. Qual é o grande problema nesse tempo de isolamento? Primeiro, falta de planejamento. Como todo o nosso plano estava voltado a desenvolver uma atividade fora de casa, quando agora nós nos sentimos em casa, em vez de nos sentirmos à vontade, nos sentimos prisioneiros. Em vez de sentirmos dentro de uma oportunidade para desenvolver uma agenda familiar, nós estávamos lá fora com o olhar dentro de casa, agora nós estamos dentro de casa com o olhar lá fora. Por quê? Porque nós não temos um planejamento daquilo que vamos fazer durante o dia. Então, esse é o primeiro problema. Uma pessoa, para conseguir lidar com esta situação, ele tem que planejar o seu dia. Ele não pode permitir que a ociosidade tome de conta. O ócio é estressante. Então, o que estressa não é estar em casa. O que estressa é estar ocioso dentro de casa. E aí, a pessoa tem uma gama de situações, de realidades que ela pode se permitir. Por exemplo, a pessoa pode fazer um curso online. Existem institutos sérios no Brasil que estão oferecendo curso online nesse tempo para que as pessoas cresçam. Eu lhe digo sem sombra de dúvidas, Lucas, que depois desta tempestade, o que para muitos será um tempo de desespero, para outros será um tempo de oportunidades. E o que vai distinguir se é um tempo de desespero ou de oportunidade, depende diretamente de como a pessoa lidou nesse momento de reclusão doméstica. Então, em primeiro lugar, programe seu dia. Contemple, por exemplo, um tempo de brincadeira com as crianças, para aquele que tem crianças em casa, um tempo para o seu estudo, para a sua análise pessoal, para o seu crescimento pessoal, um tempo para aqueles que são religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, seja lá qual for a sua configuração, sua denominação religiosa, tire um tempo para o seu devocional, tire um tempo para o exercício da sua fé, tire um tempo para você ler, para você crescer na leitura, criar um hábito que muitos haviam perdido. Tire um tempo para exercitar fisicamente. E aí, tem uma gama de profissionais, professores de educação física, personal trainer, dando uma infinidade
de opções de treinamento para a pessoa fazer em casa. Outra opção, a pessoa tem que tirar um tempo para brincar, para sorrir, para contar piada, para contar história, porque esse tempo de descontração ele é necessário para descarregar a atenção. O problema é que as pessoas estão o dia inteiro no celular lendo e compartilhando informação inútil. Lendo e compartilhando informações que não vão lhe acrescentar em absolutamente nada. Não vão construir absolutamente nada. E aí as pessoas se sentem desgastadas, saturadas por tudo aquilo que estão vivenciando. Então, a primeira coisa, programe sua agenda. Já vou te devolver a palavra, mas, em segundo lugar, a pessoa deve desestressar o ambiente, tornar o ambiente familiar menos tenso possível. Porque se a pessoa, numa tensão, começa a falar ríspido com a mulher, começa a gritar com a criança, começa a falar com o cachorro, gritar com o gato, daqui a pouco ele está em cima do telhado. Então, se a pessoa ela não desestressa o ambiente, ela não torna esse ambiente um pouco mais agradável, um pouco mais descontraído, essa tensão, com certeza, vai adoecer todo o ambiente familiar. Então, dentre tantas informações que a gente pode conversar, eu lhe asseguro que estas duas são as principais por onde se deve começar um labor familiar quando sobra tempo e falta ocupação. Olha, Bueno, a gente sabe que a maioria das pessoas vivem uma correria extrema, ocupam a posição da família com o trabalho e outras atividades. E a minha pergunta é aquela pessoa que não tem um relacionamento bom dentro de casa e que agora ela está obrigado a viver por alguns dias 24 horas dentro da família. O que essa pessoa vai fazer? Uau, que pergunta fantástica. Então, é a hora de resolver as rusgas familiares. É a hora de ajustar esse relacionamento que foi comprometido. Não tem outra saída. Porque a pessoa vai isolar-se esse tempo dentro de casa ou vai ficar com a cara fechada o tempo todo? Então, porque existem muitas pessoas, Lucas, que elas usam o trabalho como esconderijo para não ficar em casa. Como ela não tem um relacionamento familiar saudável, essa pessoa, então, encontra no trabalho a fuga para não conviver com a família. Como agora ela não pode estar no trabalho, então ela, obrigatoriamente, ela terá que ou se isolar dentro de casa, ou ela terá que resolver esse problema familiar. E nada melhor do que resolver com humildade, com sensatez, com sobriedade. Se esse relacionamento está tão desgastado ao ponto que o diálogo ele não se torna eficaz, prudente, eu sugiro que tragam uma terceira pessoa, um conselheiro, que necessariamente não precisa estar fisicamente, através de uma videoconferência, através de uma audioconferência. Essa pessoa madura, sensata, que não vai ser tendencioso nem para um lado e nem para o outro, vai ajudar a família a contornar esta situação, a estas pessoas se entenderem e gerar um ambiente minimamente agradável que se possa conviver. Mais de pessoas idosas, de uma idade mais avançada, essas pessoas que têm sofrido com ansiedade, pensado no amanhã e que vivem, já estão vivendo com medo do que vai ser o amanhã. E aquelas pessoas, são duas perguntas em uma por causa do tempo, aquelas pessoas que carregam peso, que carregam, às vezes, mágoa de alguém, que nesse tempo está batendo aquela angústia, talvez até por medo de morrer, porque tem muita gente com medo de morrer. O que se deve fazer nesse tempo para resolver aquelas situações pendentes? Bom, vamos lá. A questão da ansiedade não é uma situação apenas que se resolva com um conselho. Porque, vamos lá, o que é a depressão?
A depressão é uma carga emocional sobre o passado. O que é o estresse? É uma forte carga emocional sobre o presente. O que é a ansiedade? É uma forte causa, é uma forte pressão emocional sobre o futuro. Uma pessoa em crise de ansiedade, a ansiedade não nasceu nesse tempo. A pessoa já tinha ansiedade. Ela pode apenas ter se intensificado nesse tempo. Como a depressão ela tem uma causa, o estresse tem uma causa, é mais fácil de ser trabalhado, de ser controlado, de ser gerido. A ansiedade é uma pressão sobre o futuro, é algo que não é palpável, ainda está para acontecer. Então, sozinha, dificilmente a pessoa consegue resolver essa situação. A minha orientação é que ela busque fazer uma terapia. O processo terapêutico vai ajudá-la a sair dessa situação. E hoje, existem muitos profissionais que estão oferecendo os seus serviços online, onde a pessoa, sem sair de casa, ela pode plenamente fazer o seu tratamento. Em relação a esses débitos, a estas mágoas que a pessoa tem, a resposta é a mesma, é buscar resolver. É se livrar do sentimento de culpa e do sentimento de medo. E como é que se resolve a culpa e o medo? Tratando a causa. Buscando a raiz do problema, se consegue chegar a uma situação cômoda, pacífica, onde a pessoa readquire sua saúde emocional. Muito bem, obrigado, Bueno Júnior. Eu quero que o senhor fique esse espaço para o senhor fazer suas considerações finais também. O senhor falar suas redes sociais para quem quiser seguir, acompanhar. Eu tenho visto que o senhor tem feito bastante conteúdo nesse tempo, justamente até para ajudar as pessoas com o senhor. Muito obrigado. Eu quero convidar o seu telespectador todo dia, ao 12h15, no perfil do meu Instagram, @BuenoJúniorTO, TO de Tocantins. Então, @BuenoJúniorTO. Todo dia, ao 12h15, eu estou fazendo uma live sobre os temas da atualidade. Ontem, por exemplo, o tema foi o medo. Nós tratamos o medo sobre vários aspectos. Infelizmente, não está mais disponível para o seu... Aliás, ontem está, porque só hoje, meio-dia, é que vai virar. Então, os que não me assistiram lá na live, está aí à sua disposição. Hoje, meio-dia, a gente entra com um novo tema. E você, então, é convidado a participar conosco, que lá tem todas as informações do nosso trabalho, das nossas redes sociais, e nos colocamos à disposição para atender nesse tempo as pessoas que buscarem dúvidas, alguma informação que a pessoa precise nessa área comportamental. Nós estamos à sua inteira disposição. E parabéns pelo seu programa e pelo serviço que você tem prestado à sociedade nesse tempo. Muito bem, nós conversamos com o Bueno Júnior, ele que nos atendeu prontamente. E fique ligado aqui no nosso programa, também nas nossas páginas nas redes sociais. Nós vamos ter muito conteúdo bacana desse tempo para ajudar você.